Olá, eu sou Marga Brizola e eu ajudo as pessoas a conquistarem a sua liberdade financeira. Neste vídeo, quero te mostrar como fazer um bom planejamento financeiro. Você já pensou em fazer aquela viagem, mas olhou para sua conta bancária e não soube nem por onde começar? O planejamento financeiro, ele te ajuda a manter as suas finanças organizadas, a manter as suas finanças em ordem, né? E assim você vai poder guardar dinheiro para realizar os seus sonhos, para conquistar os seus objetivos, enfim, gastar naquilo que realmente importa na sua vida, naquilo que realmente agrega valor para você. Mas por que um planejamento financeiro é tão importante? A maioria dos brasileiros não só não sabem guardar dinheiro, como também não se dedicam realmente a entender as suas finanças, a entender em que eles estão gastando. E a boa notícia é que um bom planejamento financeiro pode fazer a diferença na sua qualidade de vida, tanto no curto quanto no longo prazo. Principalmente se você deseja aproveitar mais sua vida, ter mais liberdade financeira no seu futuro, né? Dar maior qualidade de vida para sua família. Então, construir um bom planejamento financeiro para organizar as suas finanças fará total diferença. Dessa forma, você poderá colocar as suas contas em dia e começar a poupar, começar a guardar dinheiro para realizar os seus sonhos. E assim você vai poder alcançar aqueles objetivos que você definiu, vai conseguir melhorar o seu relacionamento com o dinheiro e vai poder dar, né, mais qualidade de vida para a sua família e você mesmo vai ter mais qualidade de vida. Então vamos entender o que é o planejamento financeiro pessoal. Bem, o planejamento financeiro pessoal nada mais é do que você conhecer a sua situação financeira atual e, a partir disso, definir de forma clara o que você quer para o seu futuro. Definir de forma clara os seus objetivos, tanto objetivos de curto, de médio e como os de longo prazo. A partir desses objetivos bem definidos, de forma clara, você vai poder traçar as melhores estratégias, definir as ações que você precisa colocar em prática para, de fato, alcançar os objetivos que você definiu com bastante clareza, tá certo? O planejamento financeiro, ele funciona como um guia para que você consiga acompanhar o que você está fazendo com o seu dinheiro. Assim você consegue saber e monitorar, né, exatamente em que está gastando e o quanto você está gastando. Se seus gastos eles são menores, se seus gastos são maiores do que a sua renda, se você precisa fazer algum ajuste, se você precisa fazer algum corte de gasto, para organizar as suas finanças e assim realizar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos. Esses ajustes, eles vão te ajudar a poupar, né? A poupar mais, se você já vem poupando, ou, quem sabe, adquirir o hábito da poupança. Muitas pessoas não poupam, elas não têm o hábito de poupança, né? Então, nesse caso, o planejamento vai ajudar a pessoa a colocar, a inserir na sua rotina diária, né? Nas suas rotinas, o hábito de poupar. Então, o planejamento financeiro, ele também serve para isso, para motivar, para fazer com que a pessoa adquira o hábito de poupar. Esses ajustes, eles vão fazer você também gastar menos do que você ganha, né? Vão poder fazer com que você consiga fazer os seus gastos caber dentro das suas receitas, ou quem sabe você se dá conta a partir desses ajustes
colocando tudo isso no seu planejamento, que você precisa aumentar a sua renda, que a renda que você está gerando hoje, gerando atualmente, ela não é suficiente para te dar a qualidade de vida que você deseja, e assim você ainda poder poupar para que você consiga realizar os seus sonhos. Você se dá conta que talvez você precise fazer rendas extras. Então, o planejamento financeiro, ele te dá esse norte, né? Então, com esse planejamento, você consegue tomar as melhores decisões sobre as suas finanças, porque você vai poder ter clareza do que está acontecendo atualmente nas suas finanças, traçando os objetivos, para você poder aumentar o seu patrimônio, realizar os seus sonhos, que pode ter também, a partir do momento que você vai acumulando parte da sua receita, parte do seu salário, da sua renda. Com o tempo você vai poder, a partir desse valor que você vai acumulando, poder gerar rendas passivas, né? E essas rendas passivas, elas vão poder complementar a sua renda mais tarde, no futuro, quando você reduzir a sua carga de trabalho, sem que você precise diminuir o seu padrão de vida. Então, as rendas passivas, elas também são importantes. E como que você vai conseguir fazer essa renda passiva? Acumulando um certo patrimônio ao longo da sua vida. E tudo isso é possível com dinheiro que você tem, que você gera hoje, desde que você tenha um bom planejamento. Mas não esqueça que antes disso é preciso você entender qual é a sua situação financeira. Conhecer o seu dinheiro, porque você não conhece, né, a sua renda atual, também você não vai saber para onde que você está mandando o seu dinheiro, né? Para onde que está indo o seu dinheiro no final do mês. Muitas pessoas, elas não têm uma renda fixa, elas dependem de uma renda variável, vinda de comissão, ou às vezes você é um empreendedor, um empresário que não tem um prolabore definido todos os meses o mesmo valor, então você vai fazendo retiradas a partir daquilo que tu vai vendendo dentro da tua empresa ou do serviço que você está prestando. Então, isso também pode ser uma situação em que você acaba, muitas vezes, não tendo controle das suas receitas, né? Então, você não sabe exatamente qual é o dinheiro que entra no seu bolso, muito menos qual é o dinheiro, o valor, né, que sai do teu bolso, né? Então, isso é uma questão que o planejamento financeiro te possibilita, né? Vai evitar que você haja no escuro, né? E quando você age no escuro, isso traz um grande prejuízo para a sua organização financeira. Por isso é importante você analisar a sua situação atual, analisar como é que tem sido o seu comportamento com relação às finanças até agora, o que tem, se você tem dívidas, o que te levou a se endividar. Então, isso também é uma reflexão importante, né? E a partir disso, você vai criar o seu planejamento da forma mais adequada possível à sua realidade e que te permita, a partir disso, organizar as suas finanças. Só assim você vai entender os seus hábitos, né? E criar uma rotina que te possibilite realizar os seus sonhos, que te possibilite a conquistar aquilo que você deseja, né? Aquilo que é importante para você. Vivendo com maior equilíbrio o seu presente, né? Porque o nosso presente é a única coisa que a gente tem de certo. O nosso futuro, ele é incerto. Mas mesmo sendo incerto o nosso futuro, nós precisamos pensar nele, né? Nós não podemos abrir mão de gastar tudo o que geramos de receita hoje sem pensarmos no nosso futuro. Então, o planejamento financeiro, ele te permite esse equilíbrio entre o presente e o futuro. Então, você vai viver com maior
qualidade de vida o seu presente, mas também você vai ter liberdade, vai ter tranquilidade financeira. Que diferença faz um bom planejamento financeiro? Com a maior crise de saúde pública que o mundo viveu, né, que é a pandemia, que a gente está passando por ela, né, graças a Deus a gente já está vendo pelo retrovisor a pandemia, né, mas ela foi uma realidade que até hoje muitas pessoas ainda têm consequências desse momento de crise, né, de saúde pública que o mundo viveu. E isso nos fez mudar nossos hábitos, mudar a nossa vida. Entendemos que é essencial ter mais controle e gastar com mais consciência, né? Então, entendemos a partir disso que é imprescindível que a gente tenha consciência das nossas finanças, porque essa pode ser a grande diferença entre manter um estilo de vida em uma situação que foge do nosso controle ou adequar esse estilo de vida àquilo que a gente gera de receita. E muitas vezes isso nos fez refletir sobre a necessidade e, além de refletir, agir, né, sobre a necessidade de ajustar o nosso padrão de vida àquilo que realmente geramos de receita, para que as nossas finanças não fujam do nosso controle, porque a gente consiga manter as nossas finanças organizadas. Por isso, um dos principais passos do bom planejamento financeiro é entender o seu perfil com relação à forma com que você se comporta no que se refere às suas finanças pessoais, a forma com que você age com relação às suas finanças pessoais, né? Se você é uma pessoa controlada, se você consome com consciência, se você pensa antes de comprar, se você costuma comprar muito parcelado. Então, provavelmente você em algum momento vai ter dificuldade, se você não manter isso sob controle, você tem um maior risco de se endividar, né? Então, todas essas questões aí, você precisa pensar, refletir, entender e, a partir disso, organizar o seu planejamento financeiro. Quando você se conhece, quando você entende o seu perfil com relação às suas finanças, você vai conseguir criar estratégias para organizar essas finanças e você vai conseguir criar estratégias para você poupar. Obviamente, se esta é a tua vontade, obviamente, se este é o teu desejo. Então, você vai fazer um esforço, porque você está enxergando a sua realidade e você vai entender a partir disso o que você precisa fazer para, de fato, poupar. Assim você vai poder superar muitos desafios, vai poder evitar dificuldades comuns que a maioria das pessoas passam sem um bom planejamento financeiro. Muitas vezes elas acabam se endividando e aquilo ali vira uma bola de neve, elas não conseguem se desencilhar disso, elas não conseguem sair desse endividamento que elas se encontram. Então, um bom planejamento financeiro possibilita também que as pessoas façam, em algum momento, esse ajuste drástico na sua vida, né? No seu estilo de vida, e a partir disso, elas consigam melhorar as suas finanças, né? Consigam melhorar o seu relacionamento com as suas finanças. Esse cenário de desordem financeira, ele não vai ser uma realidade na sua vida se você usar as ferramentas de finanças pessoais ao seu favor, a favor da sua vida, a favor do seu bolso. Além disso, ao aprender, ao você criar disciplina e consciência para desenvolver um bom planejamento financeiro,
você vai ter mais foco para definir os seus objetivos, para estabelecer as suas metas, e finalmente você vai poder alcançar a sua liberdade financeira, onde você vai poder realizar os seus sonhos, onde você vai poder fazer aquela viagem que você tanto deseja, onde você vai poder comprar a sua casa própria. O planejamento financeiro também é essencial porque ele te ajuda a definir prioridades no seu orçamento. Então, a partir do planejamento financeiro, você vai poder definir assim, ó, quanto eu posso gastar em cada grupo de gastos, em cada grupo de contas. Em alguns momentos a gente já falou assim da importância de você categorizar os seus gastos, né? Em gastos prioritários e não prioritários. E dentro dos prioritários ali vai entrar então alimentação, transporte, vai entrar energia, moradia, água, né? Então são gastos que você precisa deles para você viver, né? Mas você consegue, a partir de um bom planejamento, definir uma parte da sua renda para cada um desses tipos de gastos. E aí você vai podendo acompanhar, vai podendo monitorar se você está gastando dentro daquilo que você previu ou se você está extrapolando. Então você vai poder fazer compensações ainda dentro do período. Então o planejamento financeiro, ele serve para que você consiga estabelecer, né, essas metas para você gastar em cada tipo de gasto. E os possíveis cortes que você vai precisar fazer, você pode ir fazendo à medida que você vai percebendo que aquilo está fugindo um pouquinho daquilo que você previu, né? E assim você não vai chegar no final do mês para ter que resolver uma situação que já passou, né? Tendo dores de cabeça lá no final do mês, porque você não sabe de onde você vai tirar dinheiro para cobrir as suas contas do mês. Então é importante o planejamento, porque você vai conseguindo fazer este monitoramento ainda dentro do período. E para as pessoas que não têm esse costume, né, de acompanhar as suas contas, o planejamento ele vai servir então como este guia, como a gente comentou antes, né, como esse guia para você já ir olhando o que está acontecendo de fato no seu dia a dia, na sua forma de gastar. Como é que você vai começar a fazer um planejamento financeiro pessoal? Então essa deve ser a grande questão que você está se perguntando aí, por onde eu inicio? Como eu inicio esse planejamento financeiro pessoal, que é tão importante para eu organizar as minhas finanças, para eu poupar, para que eu consiga de fato realizar os meus sonhos, para que eu consiga de fato fazer aquela viagem que eu estou esperando faz tempo. Então, agora que você já sabe o que é um planejamento financeiro pessoal e por que ele é tão importante para você melhorar a sua relação com o dinheiro, a pergunta que não quer calar é: como começar o meu planejamento financeiro? Então, eu te convido a ficar ligado, que eu vou te contar alguns segredos para você ter sucesso na construção do seu planejamento financeiro. O primeiro segredo que eu quero te revelar é você fazer um diagnóstico das suas finanças. Como eu já te disse, antes de qualquer coisa é preciso você entender como é que está a sua situação financeira atual. Entender como você tem se comportado com relação aos seus gastos, enfim, com relação às suas finanças, não só quanto aos seus gastos, mas a forma com que você toma dinheiro emprestado, a forma com que você faz os seus investimentos, se você já vem fazendo investimentos, e principalmente a forma com que você consome, como é que você tem consumido, você
exercita uma certa consciência na hora de consumir ou você simplesmente consome? Então, isso é uma questão que eu te convido a refletir. Por isso é importante você analisar todas as suas receitas, de onde elas vêm, quanto elas representam, se elas são receitas fixas, se você tem um mínimo de receita todo mês, se eventualmente você tem as suas receitas, elas são variáveis, né? Não são as mesmas todos os meses, mas você consegue entender qual é o mínimo que tem entrado de receita. Então, isso é uma questão importante para se avaliar. Outro ponto importante, como é que você tem gastado. Em que você tem gastado, quanto você gasta e se você tem dívidas, para quem você deve, quantas parcelas você deve, qual é o valor dessas dívidas, como é que você chegou a essas dívidas, né? Em que momento da sua vida você tomou dinheiro emprestado, para que você tomou dinheiro emprestado, porque muitas pessoas, elas se endividam simplesmente por ficarem comprando a prazo, né? Então, entenda como é que você chegou a estas dívidas se você eventualmente estiver endividado. Porque ao fazer um diagnóstico das suas finanças, você vai ser beneficiado por estar entendendo se você até agora tem sobras, né? Se quando você analisar as minhas receitas representam este valor, os meus gastos esse valor, as dívidas que eu tenho que pagar todos os meses esse valor. Então, somando os seus gastos e as suas dívidas, eles são maiores ou menores que as suas receitas? Tá? Eles permitem que eu consiga fazer uma poupança, eles permitem que eu consiga guardar dinheiro, existe uma sobra? Então, isso você vai conseguir responder a partir do momento que você faz um diagnóstico. Então, a ideia aqui, o primeiro segredo é que você faça um diagnóstico das suas finanças atuais, da sua situação financeira atual. Anote tudo isso, né? Anote tudo que você gasta, anote tudo que você paga de prestação, coloque isso num caderninho, pode também usar uma planilha de Excel, eu uso muito a planilha de Excel, mas muitas vezes, inicialmente, eu coloco num caderninho e depois eu passo para a planilha de Excel. Algumas pessoas também usam o bloco de notas do celular, então, da forma com que você se sentir mais confortável, que realmente te ajude, né, a entender a sua situação financeira atual. Uma outra questão, um outro segredo que eu trago aqui para você, na hora de construir o seu planejamento financeiro, na hora de começar este planejamento financeiro, é que você procure entender o seu padrão de vida, né? Entenda em que você tem gastado, se os seus gastos, eles podem estar extrapolando aquilo que você poderia gastar de acordo com a sua receita, né? Ou se realmente eles estão dentro daquilo que você gera de receita. Então, procure também entender como é que é o seu estilo de vida. Se o seu estilo de vida ele é compatível com as receitas que você gera, ou se eventualmente você está com um estilo de vida num padrão superior às receitas que você gera, porque isso é uma questão importante. Nós precisamos ter consciência de que o nosso estilo de vida tem que estar dentro do padrão de vida que podemos viver a partir das receitas que geramos, né? A partir do nosso salário, a partir da remuneração que temos. Isso é um ponto que a gente tem que ter clareza, entender o nosso estilo de vida, se ele é compatível com as receitas que a gente está gerando atualmente. Porque não existe nada mais custoso do que você viver uma vida além daquilo que você pode, né? Além das suas possibilidades. Esse fator de ter um estilo de vida acima daquilo que realmente você pode viver é a grande causa da desordem financeira que as pessoas vivem, do endividamento que as pessoas vivem.
Então, eu te convido a fazer esta análise, a entender o seu estilo de vida. Por isso, você precisa analisar tudo aquilo que você listou lá no seu diagnóstico, identificar o que realmente você pode ou não pode manter, né? Aquilo que você não consegue manter, você precisa dar um jeito de reduzir ou de cortar ou de eliminar da sua vida. Então, por isso a ideia de você categorizar os seus gastos em prioritários e não prioritários, porque aí você vai entender que aquilo que é prioritário, você não tem como eliminar, mas você pode fazer ajustes, você pode reduzir. Por exemplo, você pode inserir ou modificar pequenos hábitos do seu dia a dia, economizar energia, economizar água, economizar na alimentação, né? Se o seu padrão de moradia está alto comparando com a renda que você gera, então pensar que você pode mudar esse padrão de moradia, você pode mudar de lugar, né? Enfim, desde que compense, né? Que tu tenhas uma análise de custo-benefício do quanto você gasta de transporte para se deslocar para o seu trabalho, do quanto você gasta de transporte para levar os filhos na escola. Então, isso você vai analisar, vai comparar e ver se mudando o seu padrão de moradia pode ser um ponto, né, onde você consegue fazer este ajuste do seu estilo de vida. Então, entendendo se você gasta mais do que aquilo que realmente você pode, você vai ter uma visão completa de qual é a sua realidade, né? E de qual é a sua situação financeira atual. Então, faça uma boa avaliação dessa lista que você colocou aí no papel, na planilha de Excel, no bloco de notas do seu celular, né? Faça uma boa avaliação das suas receitas e dos seus gastos e entenda aonde você pode fazer os ajustes. O terceiro segredo que eu trago aqui para você é uma dica muito preciosa, que é você começar de imediato a economizar dinheiro. Então, a partir do momento que você fez o seu diagnóstico, que você entendeu o seu estilo de vida, que você identificou onde você pode reduzir os seus gastos, onde você pode eliminar alguns gastos que não são necessários, né, que não são prioritários. Como é que você pode, a partir disso, economizar, né? Em que você vai poder cortar para poder fazer sobrar dinheiro. Então, comece imediatamente a poupar, né? Vá destinando parte da sua renda, porque a partir do momento que você fez os ajustes, a ideia é que seus gastos caibam dentro das suas receitas. Então, seus gastos cabendo dentro das suas receitas, vai te sobrar dinheiro. E sobrando esse dinheiro, crie o hábito de guardar, crie o hábito de poupar. Só que uma questão aqui importante é que você dê um destino para o seu dinheiro. Então, por isso a ideia de você definir os seus objetivos, que a gente falou lá no início, ela é muito importante. Porque é tendo objetivos claros, né, objetivos bem definidos, que você criou um destino para o seu dinheiro. Então, quando você fez os ajustes ali das suas receitas e dos seus gastos e destinou, né, no seu planejamento você está destinando parte das suas receitas para você guardar, para você poupar, você já vai ter um destino. Bom, eu vou guardar dinheiro né? Vou guardar dinheiro para criar a minha reserva de emergência. Vou guardar dinheiro para criar uma carteira de investimentos. Eu vou guardar dinheiro para fazer aquela viagem. Eu vou guardar dinheiro para trocar de carro. Eu vou guardar dinheiro para comprar a minha casa própria. Então, você definiu clareza, você deu um destino para o seu dinheiro. E a partir do momento que você realizou um objetivo, ou 2 objetivos, você vai para o próximo, né? Não precisa querer fazer tudo de uma vez só, porque você não vai conseguir,
né? Então, também isso é uma outra questão importante. Na hora de você definir objetivos, você tem que ser objetivos que você consiga alcançar. Então, é importante o valor desse objetivo, é importante o tempo que você definiu, estabeleceu para alcançar esse objetivo. Então, eles têm que ser possíveis de serem realizados, porque senão você vai se frustrar. A partir do momento que você definiu objetivos e que você não conseguiu realizar esses objetivos, você vai se frustrar. Então, analise bem o tempo, o valor desses objetivos, se eles estão adequados àquilo que sobra de dinheiro, aquilo que você consegue poupar. Com objetivos, metas, ações bem claras, bem definidas, você vai poder fazer vai ficar motivado, né? Vai ter uma motivação para você fazer os ajustes necessários e assim tirar do papel o seu planejamento. Lembre lá no início que eu falei assim, para além de você ter um bom planejamento, é importante que você aja, né? Então, depois que você fez esse planejamento aí, colocando em prática, na construção do seu planejamento, esses 3 segredos que eu trouxe aqui para vocês, que eu estou aqui compartilhando com vocês, que é fazer um diagnóstico, entender o seu padrão de vida e poupar, né? Inserir nos seus hábitos o hábito de guardar dinheiro a partir de um destino que você definiu para o seu dinheiro, que são os seus objetivos, que são as suas metas. Haja, né? Coloque em prática aquelas ações que você definiu como sendo importantes para você realmente conseguir realizar os seus sonhos, para você realmente conseguir ter a liberdade financeira que você tanto busca, né? E ter maior qualidade de vida, dar mais qualidade de vida para sua família, enfim, ter mais tranquilidade financeira, tá certo? Então, a minha proposta aqui é que você utilize, coloque em prática esses segredos que eu trouxe aqui para você, para implementar, para construir e implementar o seu planejamento financeiro, porque o bom planejamento financeiro ele vai te ajudar a conquistar os seus objetivos, vai te ajudar a realizar os seus sonhos. Vai te ajudar a você ter mais qualidade de vida, a ter responsabilidade nos gastos, a ter consciência quando você for gastar, né? Gastando naquilo que realmente importa para você, naquilo que realmente faz a diferença na sua vida. E se você ainda não tem o hábito de fazer uma poupança, se você ainda não tem um bom planejamento financeiro pessoal, a hora é agora de você mudar, de você virar a sua chave. Mãos à obra e me conta nos comentários o que trouxe de benefício para você o seu planejamento financeiro. Até mais, até a próxima!